Vocês estão bem? Tranquilos? Começando mais uma noite maravilhosa, mais uma semana show. Espero que todos estejam bem. E para quem não me conhece, eu sou Semente, muito prazer. Beleza? Tranquilidade com vocês? Aqui é SP, que estamos em SP, está calor, está calor. Estava um tempo meio frio aí nesses dias atrás, mas hoje está calor. Como que tá aí na cidade de vocês? Está frio ou calor? Comente aqui que eu quero saber. Dando aqueles recados que eu dou sempre aqui para vocês. Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Vai lá, dá essa moral, beleza? E uma coisa que eu sempre falo aqui depois da live. Gente, acabou a live, dá uma comentada lá no vídeo, meu, que isso ajuda muito o vídeo a criar relevância. Vai lá, comenta, dá essa moral pro canal, que isso ajuda muito, beleza? E é isso. Vamos lá. Deixa eu falar dos nossos parceiros. E estamos aqui com a minha grande brother, que virou uma patrocinadora aqui do canal. Grande Thaís Joia aqui. E eu vim falar um pouquinho da mesa dela, a mesa radiônica dela, que é a terapia de vidas passadas. Então é o seguinte, galera. Você que quer saber aí um pouquinho o que que tá passando na sua vida, às vezes tá meio ziquezira, tá com aquelas crenças limitantes, a vida não tá andando. Thaís faz uma mesa sensacional. Eu tô fazendo a minha com ela, tô em tratamento. E essa mesa é o seguinte, o que eu achei legal, não é uma sessão só, gente, que você faz com ela e tal, faz uma sessão e acabou, não. São várias sessões, começa com uma triagem, ela troca uma ideia da hora, e aí são de 3 a 4 sessões, ou pode ser até mais, até menos, depende do estado que tá ali, né, o paciente. E aí essa terapia dela é muito legal, muito show, a mesa é legal, então recomendo aqui as terapias de vidas passadas. E quem vier pelo Cafofo do Black, fechar com ela a mesa, tem 20% de desconto off. É só falar: "Vim pelo Cafofo", que aí você vai ter 20% de desconto. Tem o QR Code aqui na tela, QR Code aqui, beleza? Ou você pode entrar no site taisjoia.com.br. Também pode entrar lá pelo Instagram, Alma de Coruja, procura a Thaís lá e fecha a sua mesa, que tá bem legal e tá bem interessante, tá? Eu estou em tratamento ainda. Na verdade, eu terminei um tratamento, comecei outro agora e eu já estou vendo o resultado, beleza? Então é isso. Mais um lance aqui para vocês que eu tenho que dar um toque, que é o nosso e-book. O e-book aqui do Cafofo do Black, que são dicas de espiritualidade tiradas das minhas conversas com os convidados. Então lá tem projeção astral, tem cristais, tem mandala, tem ervas, tem muitas dicas legais. São 47 páginas o e-book com muita ilustração bacana, com vídeos. Então tá sensacional. Quem quiser adquirir seu e-book, link na descrição. De vez em quando no chat também a galera joga o link. Vai lá, esse link tem um link de degustação, você dá uma olhada no e-book e se curtir, tem um acesso direto lá no WhatsApp para falar comigo, tá bom? E é isso. E o último aqui que eu toque aqui, que é dos MK Art, galera que é de São Paulo, que quiser fotografia para festa infantil, que é um fotógrafo para festa infantil, contrata a galerinha da MK Art, beleza? Belas fotos. Tem Instagram, tá? MK Art. É só colocar lá MK Art Fotografia no Instagram. Você vai ver lá o portfólio da galera. Contrate aqui em São Paulo, que vocês vão gostar. E é isso. Recados dados para vocês. Deixa eu dar um salve para todo mundo. Boa noite para toda a galera aqui. Grande o Bertinho. Betinho, o homem mais apaixonado aqui do Cafofo do Black. O amor está no ar, gente. O Cafofo do Black também é. Nós é casamenteiro, hein? Vai sair casamento aqui, gente. Betinho tá de volta aí. Que o homem agora é só amor.
Ficou aí de férias do Cafofo, tá de volta, muito bem. Grande Ed, minha parceirinha, minha mana aí, Thaís tá na área também. Grande Nath, grande, eu fico feliz de vê-la, Nath, aqui. Fico feliz de vê-la aqui. Grande Rosita, os bolos mais deliciosos de SP. Grande Karim tá aí na área também. Quem mais tá na área aqui? A Laide, Kelly, minha parceira, também tá na área. Grande Claudinha, nossa. Ela é a nossa rainha lá do nosso clube, nosso grupo de membros. Clube, eu ia falar clube, nosso grupo de membros. A chefona de lá. Não tem um poderoso chefão, é a poderosa chefona lá do clube de membros. No grupo de membros, não. No grupo aberto do Cafofo do Black. Isso, tava confundindo. E a galera que quer participar do nosso grupo aberto, link na descrição e link aqui no chat. Certo? Que tem muitas conversas legais lá. E é isso. Acho que eu dei um salve para todo mundo aí. Cristiano tá na área. Mônica, Jussara, muito bem, meninas. E é isso. Nosso grande convidado, grande Alexandre, meu parceiro aqui, que está vindo pela segunda vez. E vamos falar do quê? Coisa que vocês gostam. EQM, experiência de quase morte. A lesão aqui, grande conhecedor, que vai estar na tábua do Black também com outras pessoas falando de experiência de quase morte. Estamos marcando aí já, tá bom? Vou chamar ele aqui para a gente bater esse papo. Perguntas, mande o pergunta na frente e faça sua pergunta. E quem quiser ajudar aquele superchat, aquele pix, eu fico feliz, né, papai? Que aí ajuda muito o canal. E é isso. Vambora. Puta, falei pra caramba, hein, Ale? Cacete, velho. E aí, Normal. boa noite novamente. Boa noite, Semente, boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui de novo, podendo falar ainda mais desse tema nobre são pessoas que voltaram da morte, né? Então, Pessoas que voltaram da morte, é verdade. Com histórias fantásticas, né? é isso aí. Histórias fantásticas. Porque só o fato de você ter uma experiência fora do corpo, vivenciar uma série de jornadas e voltar contando já é incrível. Já é uma minoria que tem uma oportunidade de fazer isso na vida. Então, quando a gente aprofunda nesse tema, a gente pode entender com maior clareza tudo que existe na vida após a morte. E é aquelas velhas perguntas, né? Quem somos, da onde viemos e para onde vamos? Essa é a grande pergunta. Os filósofos ficavam se debatendo sobre isso, né? São perguntas, obviamente, importantíssimas. E como é que a gente responde elas modernamente? Através das experiências de quase morte. As pessoas que quase morreram, saíram do próprio corpo e viram o que existe do lado de lá, né? Boa. Você teve alguma experiência do tipo? Ali. De quase morte, não. Mas eu já tive muitas experiências fora do corpo, espontâneas e autoinduzidas. Até uma vez me questionaram, né? Falei, peraí, mas você estuda quase morte sem ter passado por ela? Eu falei, olha, pensa na quase morte como se fosse nadar no mar. Todo mundo que passou pela quase morte foi jogado no meio do mar sem saber o que está acontecendo. E eu escolhi nadar no mar, entendeu? Porque o que eu quero dizer com isso? Tudo é experiência fora do corpo. Você pode, ou a experiência fora do corpo é chamada, né, de viagem astral, desdobramento, emancipação da Isso. alma, ou o termo mais popular e mais atual que é projeção consciente, ou projeção lúcida. Então, a experiência fora do corpo pode ser espontânea, pode ser autoinduzida ou pode ser forçada na marra. A experiência forçada de saída do corpo é na quase morte, que a pessoa tem uma queda, um choque, uma parada cardíaca, um derrame, e em alguma coisa dramática que ela é forçadamente ejetada para fora do corpo, não escolhe nada do que vai ver, não tem alvo nenhum, simplesmente um observador, um espectador de coisas incríveis que acontecem, mas ela é um espectador, e depois ela volta. E a experiência fora do corpo que eu já passei, mais de 100, ao que tudo indica, não contei nas últimas vezes, mas já deve ter passado de 100, é assim, você aplica técnicas e você tem as mesmas coisas que tem no MQM, numa experiência de quase morte, ou até mais, porque eu decido aonde eu vou, o que eu quero ver, então muda totalmente o enredo.
Então, quase morte eu nunca tive, mas experiências até espontâneas. Você vai deitar sem pensar naquilo, sem aplicar técnica nenhuma e de repente você se Pum, percebe grudando, boiando, né? Então, boa, boa. É, mas uma experiência de uma projeção astral é como se fosse uma experiência de EQM. Mais ou é, menos, vamos dizer assim, que é um pouco diferente, mas é como você falou, tem a é a saída mesma, do fora do corpo, né? isso é a mesma natureza. Então, Isso. é a mesma natureza. Então, quando a gente fala de EQM, ou experiência de quase morte, vamos pensar em casos que são mais dramáticos no sentido humano mesmo. E em alguns casos, as pessoas são dadas clinicamente como mortas, tá? O médico atesta o horário da morte, hora tal, inclusive morte cerebral é dada muitas vezes. E aí, de repente, a pessoa volta. Ela tem toda uma experiência. Então, a gente percebe que as dimensões superiores, ou os que às vezes, religiosos chamam de céu, ou alguns chamam de, enfim, dimensões mais evoluídas, no fato, eles comandam o corpo. O corpo, se eles quiserem que você volta, você vai voltar. E não tem. Recentemente lá no meu canal, né, eu li um relato de uma pessoa que estava no necrotério já. E ela voltou antes da autópsia dela. Quando estavam para fazer a autópsia, de repente ela volta para o corpo, ela está paralisada, ela não consegue falar nem se mexer. Alguém percebe o movimento ali ocular dele, alguém desconfia. Quando vão ver, ele estava com um batimento cardíaco, assim, uma pulsação quase imperceptível, mas estava lá. E aí, pouco tempo depois, ele volta, ele consegue, né, de fato, se movimentar e falar, mas foi por pouco. Então, até casos assim podem acontecer. E isso, de algum modo, ela é muito mais impactante para a pessoa. Porque eu já conheci também pessoas que saíram do corpo, por exemplo, espontaneamente. Ela Tá. se viu fora do corpo, ela sabia, eu estava lúcida, consciente, fora do meu corpo, ela tem a certeza. Mas quando ela volta, ela ainda fica meio assim: ah, mas será que não era um sonho meio real? Mas será que não foi aquela taça de vinho que eu tomei no almoço? Então a pessoa fica às vezes querendo se mascarar. Na quase morte, não. Como ela é muito forte, quando ela tem um evento tão sério entre a vida e a morte, aí não, ela já volta muito impactada com aquilo, né? Então isso é muito forte para quem passa uma EQM nesse sentido. Da hora. Eu vou lançar o falar pra você que desde aquela da última vez que você veio, olha, você teve alguma nova experiência ou insight de EQM que você queria falar, compartilhar com a galera? Claro, tem sim. Um ponto que eu acho muito importante a gente falar é que a experiência de quase morte, ela é um, uma ponta do iceberg para mostrar as realidades do universo. Porque quando a gente fala em quase morte, a pessoa pensa, não, eu fui para o céu. E realmente acontece, a pessoa ir para uma comunidade extrafísica, quer dizer, um ambiente que não tem fisicamente falando, mas é um local palpável, um local extraordinário, de luz viva, um local de conhecimento, de amorosidade muito forte, né? Tudo isso acontece, né? Inclusive, quem pode estar pensando que é uma experiência aterrorizante, não é. Grande parte das pessoas que passam por isso falam que tem um sentimento de absoluta paz, é um estado perfeito, quase perfeito de harmonia. Os problemas, os conflitos, os boletos, ela sente foi tudo embora, entendeu? É um estado de quase êxtase, é um estado de pacificação máxima. Então é uma experiência no geral muito positiva. Só que isso ainda fica muito no âmbito terrestre, no âmbito muito humano. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente pensar é que nas experiências de quase morte existe um tipo de evento muito peculiar chamado exoprojeção. Já ouviu falar disso aí? Não tô te ouvindo. E pronto, voltei. Eu falei, já ouvi falar disso aí, mas não me aprofundei. Ó, exoprojeção é uma experiência fora do corpo que a pessoa sai do planeta Terra. Então, teoricamente não, na prática você pode ter uma experiência e ir para a Lua, ir para um Sol, ir para uma outra estrela, para outra galáxia. Não tem limites
Não há um campo onde você diz, ó, aqui eu não posso passar. E tem muitas experiências de quase morte, muitas novas, inclusive, que falam dessas experiências de cunho cósmico. Caramba. Onde então tem, por exemplo, já se foi percebido que existem objetos semimateriais no universo. O que é isso? Olha só que interessante. Ele não é nem físico e não é nem extrafísico. Quer dizer, é como se fosse um objeto interdimensional. Ele está tanto aqui quanto em outra dimensão mais sutil. Ou a dimensão da vida após a morte. E tem várias terminologias, né? Então, no cosmos existem objetos que permeiam, é interdimensional. Isso a gente não tem nem teoria para isso ainda. Existem no universo, também já foi identificado que existem consciências chamadas macrocósmicas. O que é isso? É que é uma consciência tão expressiva, tão aguda, tão intensa, que ela é de fato grande. Ela pode ocupar literalmente o tamanho de uma estrela, de um planeta. Então, a gente não sabe entender como é essa consciência. Era alguém igual a gente que foi ampliando de tamanho com o passar da evolução? Ou é uma outra natureza que, em relação ao nosso padrão humano, a gente não faz ideia? Então, toda EQM que leva para o padrão cósmico são as que mais me interessam. Lá no Dimensão Mental também eu falei recentemente de um caso de um rapaz que ele passou por um buraco negro. Aí você pensa, pô, mas o cara foi no Nossa, buraco. que louco. Tipo pessoa interestelar. Quem tá vendo É. aí, a gente que gosta de. Eu assisti Interestelar, eu nem sei quantas vezes eu assisti, pra você ter uma ideia. Às vezes eu tava de bobeira, eu ligava, ele deixava rolando, às vezes via uma cena ou outra. Então, mas aquela cena que ele entra no buraco negro é o top, é o creme de la creme, né, do filme pra mim, né? Então, Mas nesse relato do cara aí, ele comenta alguma coisa assim diferente? Era uma mulher, era uma chinesa. Eu não Tá. lembro o nome dela, porque aqueles nomes chineses, mas ela. Então, não teve nada de tão anormal, no sentido que quando ela entrou no buraco negro, a primeira coisa que ela começou a ver foram imagens da sua vida. Porque um ponto muito legal das experiências de quase morte são o seguinte: tem um fenômeno muito peculiar que a pessoa consegue, ela tem uma percepção diferente do tempo e do espaço e que ela consegue rever a própria vida, do nascimento até aquele instante. Só que, digamos que uma pessoa viveu 60 anos, ela revê 60 anos da vida dela, cada detalhe, cada pensamento que ela teve. Só que ela não leva 60 anos fazendo isso, entendeu? É super rápido. Ao mesmo tempo que é rápido, é extremamente profundo. A pessoa sabe tudo, vê tudo, percebe tudo. Em alguns casos, essa visão panorâmica, a pessoa consegue até sentir a emoção do outro. Então, por exemplo, quando ela foi grosseira com alguém, ela sente a emoção que o outro teve quando ela fez aquele ato. Então, muita gente volta muito impactada com essa revisão da vida, com essa visão panorâmica, quando ela percebe o bem que ela fez e as cagadas que ela cometeu no meio do caminho, entendeu? E essa chinesa, ela teve isso, uma visão panorâmica de várias cenas da vida dela, e naquele ambiente foi representado também simbolicamente com várias imagens da vida dela. Além dela rever, tinham como se fosse, entre aspas, fotos, mas de cenas da vida inteira dela e fotos também que ela não sabia do que era. E quando ela atravessou aquilo, revendo a própria vida, quando ela se percebeu, ela estava numa outra galáxia. Agora, como é que ela sabe que é uma outra galáxia? Você não me pergunta, que eu não sei. Né? Como é que ela sabia? Eram estrelas diferentes? Enfim, mas ela sentiu, ela afirmou que era uma outra galáxia. E naquela outra galáxia, ela falou, mas, né, eu estou muito longe de casa. E aí ela teve a vontade de dizer assim, não, minha vida não acabou, eu quero voltar, eu não estou pronta para isso aqui, entendeu? E aí ela volta para o corpo. Então, o que ela viu dentro do buraco negro, a princípio, não foi nada como que ele é fisicamente, mas ela teve ela voltou a atenção para a realidade íntima que ela teve. Agora, isso é muito legal porque alguns falam assim, não, mas será que atravessar o buraco negro é perigoso? Porque é um local de densidade, fisicamente falando, muito forte. Será que ele pode... Porque quando a gente sai do corpo, tem o famoso cordão de prata, o fio prateado, que é a nossa energia que está conectando então, o corpo físico com o corpo sutil. Com aquele corpo que é aquele corpo fantasmagórico, aquela réplica que sai de dentro da gente, né? E alguns têm até a teoria, mas será que o buraco negro pode ser tão intenso que ele pode romper esse cordão de prata? Então dá aquele medo de morrer.
Mas na verdade não. A quase morte mesmo mostra que você pode sair e não tem, fisicamente não acontece nada. E eu já tive isso também, de estar numa chuva, o local estava chovendo e você não sente as gotas d'água. Você atravessa a parede. Fora do corpo, você é intangível. A questão física é completamente irrisória. Você atravessa uma pessoa no meio, né? Você faz o que você quiser e o físico não manda em você. Então a gente percebe que nas experiências de quase morte de cunho cósmico, essa exoprojeção, essa experiência fora do planeta, você também pode fazer lá igual do Dr. Manhattan. Você pode ir andar numa estrela, num sol, você pode. Isso é feito, tá? Pessoas que atravessam sóis, que faz tudo o que pode na vida e nada que é físico afeta negativamente ela. Pelo contrário, parece que em certos casos ela tem Não, uma mas deve certa. ser muito louco você É. andar no meio do sol, mano. Então, mas aí que vem o nosso condicionamento, né? Por exemplo, a gente pode pensar, mas peraí, eu vou andar no espaço, eu vou ficar congelado, então eu vou ser queimado no sol. Mas o corpo sutil, ele não tem relação com a dimensão física. Física, porque você tá numa outra dimensão, né? Exatamente. Por isso que, como eu já fiz várias vezes, você sai do corpo no teu quarto e você atravessa a parede, que nem o filme lá do Ghost. Você não, o físico não te machuca, não te toca, não te fere. Nada disso importa para você. Então agora você pode ver como um espectador, você pode ir para um outro planeta, literalmente, e ver a superfície. Você pode andar, você pode ir para uma estrela, você pode, enfim, ter eventos diversos e voltar com a informação. Isso que é o mais legal. Inclusive, tem casos eu já li vários relatos assim, de pessoas que nessas experiências cósmicas, por exemplo, elas percebem que em determinadas estrelas existem seres conscientes lá, que conversam num nível mais avançado que a telepatia. Então, isso Caramba. também foge à nossa teoria, mas espera aí, existem seres... Quando eu falo consciente, não estou falando físico, tá? São seres como a gente, que pode falecer, descartar o corpo, mas que, de algum modo, está interagindo com aquela estrela que tem uma capacidade mental superior, né? Maior que a nossa. Provavelmente são pessoas que não renascem mais, que já estão num nível lá de estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, também tem muitos casos da pessoa que fala, peraí, não é aquela estrela, mas assim, existe um ser consciente, um ser inteligente, poderoso, que está falando comigo, mas ele está conectado com aquela estrela, sabe? E alguém pode falar, mas isso é Deus. Não, não é. Até porque tem experiência que tem várias dessas falando simultaneamente, né? Então, essas experiências são as que mais me deixam assim, impressionados, porque elas mostram o quanto que a gente sabe do universo muito pouco, né? E Muito pouco, né? toda a ganância humana de falar que a gente sabe qual é a realidade do universo ainda é muito pobre. A gente está arranhando como é que a realidade de fato se processa. Então, sem contar a experiência de quase morte em planetas com vida, isso também tem várias. Você vai com planetas com vida inteligente, mais avançados que a gente, menos avançados, mas você também pode interagir com outros seres completamente diferentes. E aí, também, de aparências mais diferentes e exóticas possíveis. Tem muitos relatos de pessoas que falam, né, que têm percepções assim. Planetas com tecnologia diferente, com roupa diferente, desculpa, com aparência diferente, tudo. E não tem certo nem errado. Então, inclusive, alguns dizem que a gente é muito feio, né? E a gente diz que eles são estranhos. Então, quando a pessoa fala assim, nós somos o único planeta com vida no universo. Olha, eu ainda nunca tive uma experiência realmente lúcida num planeta com vida, mas já tive experiência fora do planeta, de ver o planeta de longe, que era o meu sonho, assim. Mas tantas pessoas tiveram com planetas com vida que é só para mostrar assim, ó, né, acorda, a vida ela é muito mais comum, muito mais espalhada no universo do que se imagina. Então, isso dá uma noção mais ampliada da realidade cósmica, né? E do quanto a gente está Sim. ainda fazendo força para ser menos bicho, fazendo força para ser menos instintivo, né? Fazendo força para ter uma vida mais íntegra. E então a gente ainda é um planeta muito primitivo, né? Se a É. gente pensar que aqui ainda tem mais farmácia do que biblioteca, né? Já, já dá para ter uma ideia, né? Começamos por aí, né? É, Vou sim. fazer uma pergunta aqui, Alesão.
Que é o... Vou até jogar na tela aqui, vai. Vamos lá. E a galera já tá mandando pergunta aqui também. Mas do Cafofo. Aqui. Como essas experiências de quase morte mudaram a sua visão sobre a vida e a morte, cara? Olha, a EQM, na verdade, ela veio como um adendo, como um complemento de informações que eu já tinha. Por quê? Eu comecei a estudar uma especialidade chamada projeciologia, que é justamente voltada para a pesquisa e desenvolvimento da experiência fora do corpo. E aí eu comecei a estudar, virei voluntário, fui pesquisando sobre aquilo, né? Tive minha primeira experiência, nem tinha ouvido falar muito de EQM, mas eu tive uma experiência sabendo que era a saída do corpo. Quando eu percebi que descobri o que era quase morte, quando eu ouvi falar, isso estou falando lá no começo da década do ano 2000 lá, mais ou menos aí por 2002, 2003, que quando eu comecei a ouvir falar de EQM, entender o que era, aí para mim, o maior impacto que teve não foi entender a vida após a morte, porque as experiências fora do corpo dão uma noção muito mais abrangente, de um modo geral, do que as experiências específicas, né? Mas o grande definidor que mudou para mim a chave foi o fato de entender que a experiência de quase morte pode ser o caminho ou o meio que vai dizer, vai comprovar cientificamente que existe vida após a morte. Quando eu entendi isso, falei, não, isso aqui é muito sério. Eu lembro que uma vez teve até umas palestras online que vários professores estavam dando, né? Comecei a dar aula de experiência fora do corpo em 2003, já faz um tempinho aí, né? Mais de 20 anos que eu comecei a dar aula. E aí teve uma vez, isso, eu não me lembro agora, foi 2009, por aí. Cada um professor teve a oportunidade de dar uma aula online e falou: cada um escolhe um tema para falar. Eu não pensei duas vezes, não, eu quero falar de experiência quase morte, porque eu vi o seguinte: quanto mais esse tema popularizar, mais ele vai ser bem sucedido. Agora, por que ele pode ser uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, ou a ciência e as religiões? Uhum. Porque, querendo ou não, toda religião quer a busca da verdade, né? A Sim. ciência também quer a busca da verdade. Cada uma tem a sua ótica, o seu viés, mas todo mundo está em busca da realidade. E um ponto que é muito sério é o seguinte: alguém pode dizer assim, não, mas a pessoa teve, né, uma saída do corpo, ele viu um túnel de luz, que é muito comum na EQM, encontrou o ser de luz, encontrou um parente falecido, um guia, um mentor, foi até um céu, reviu a própria vida, às vezes viu vidas passadas dela, que é muito comum também, memória de vida passada. Então, todos esses eventos que compõem uma EQM clássica, alguém pode dizer, isso é alucinação, isso é do cérebro, é quando ele está desligando, Hum. né? Alguns falam, não, isso é o DMT, lá, aquela substância alucinógena que libera o cérebro. Então, não, nada disso. Essa experiência, ela é real, ela é genuína. E para mim, o que ficou muito claro já naquela época, que ela vai fazer essa ponte, é porque, primeiro, em hospitais tem muitos relatos. E o mais interessante é o seguinte: quando os médicos estão monitorando a questão cerebral do indivíduo, ele consegue ter informações que não poderia ter. Então, por exemplo, quando um cérebro está desligado, quando ele está sendo monitorado, ele está desligado, ele está realmente desligado, tá? Então, não adianta achar que, ele alucinou. Não, quando ele está desligado, nem alucinação ele pode ter nada. Não tem audição, não tem visão, não tem memória, não tem cheiro, não tem nada, nada. E quando aquele cérebro está totalmente desligado, muitas vezes a pessoa, ele se vê fora do corpo, ele escuta o que os médicos estão falando, ele vê tudo, ele percebe tudo, ele tem uma série de questões ali que, fisicamente falando, seriam impossíveis para ele. E aí, de repente, ele volta para o corpo e fala para o médico: ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E todo o relato que ele dá, os médicos dizem: olha, isso aqui que você está falando é impossível, porque a gente estava te monitorando e seu cérebro estava desligado. O cérebro desligado é zero, tudo zero, né? Mas como esses relatos acontecem nessa instância, a medicina hoje, o que ela admite? Ela não admite de modo nenhum que é alucinação. Ela fala vamos dizer assim,
o correto entre a linha do popularmente correto, que é o eu não sei. Agora, ou o cérebro tem mecanismos que eles desconhecem, mas que é muito improvável, ou existe uma consciência, existe um ser, um ego, um self, uma alma que transcende a matéria física. E tem casos, assim, até famosos de pessoas, até de uma cantora americana que foi lá fazer uma cirurgia que estava os ouvidos tampados, os olhos tampados, tiveram que resfriar o corpo dela. Ela ficou literalmente morta ali por muito tempo, até a cirurgia ser feita no cérebro dela, se drenar uma parte do cérebro, né? E ela volta falando que ela viu o que aconteceu, as conversas dos médicos e tal. Você fala, mas gente, isso é impossível, né? Então, esse lance da medicina poder entender que não é cerebral, que não é alucinatório, isso está criando cada vez mais um ponto de interrogação gigantesco na área médica e na ciência como um todo. Então, eles precisam entender. E o cérebro é uma parte muito desconhecida ainda. Mas eles não querem jogar para o cérebro, mas tem casos que não tem jeito, não é cerebral. Tem o nosso amigo mesmo de Djalma, que, né, participou lá com a gente de alguns programas já, e ele mesmo conta que ele teve uma experiência, só colocar o finalzinho para mostrar essa questão de que não é alucinação, né? Ele Certo. teve, ele teve um caso que ele teve um acidente de moto muito sério, ele entrou em estado de coma, teve uma bactéria muito agressiva que atacou ele, tiveram que amputar uma perna dele. Então, ele foi para o hospital com a perna desacordado, tiveram que amputar, a mãe teve que dar autorização e tal. Ele passou por um monte de coisa incrível, de quase morte, né? Mas um lance que ficou muito marcante foi o seguinte: quando ele estava voltando para o corpo, ele se sentiu primeiro acoplado com o planeta como um todo. Ele sentiu que ele podia ter qualquer informação que ele quisesse. Aí ele foi diminuindo. Ele foi ficando do tamanho, né, de uma cidade até o tamanho do hospital que ele estava ali. Era um hospital militar, tá? Ele não conhecia as pessoas que estavam ali, na época ele era militar. E aí, de repente, quando ele voltou, quando ele estava fora do corpo, ele sabia tudo que estava ali. Quem estava ali, o nome de todo mundo, se o cara que estava ali tinha cachorro, se era casado, se tinha filho, sabia tudo que ele sabia naquele hospital, ele sabia tudo. Ele veio e tinha clareza daquela informação. Aí quando ele volta pro corpo, né? Quando ele encaixa no corpo, a pessoa que estava no plantão, porque fazia um revezamento, né? De, de militares ali para caso ele acordasse, dar a notícia que ele tinha perdido a perna, enfim, que a coisa era grave e tal. E aí o cara do plantão da vez, quando ele viu que ele acordou, ele foi correndo e falou assim: não, desculpa. Quando ele acordou, ele falou assim: Barreiros, vem aqui. O cara regalou o olho e falou: Barreiros? Como é que ele sabe meu nome? Aí falou, Barreiro, vem cá, ó. Eu acordei. Aí o Barreiro falou, ó, eu tenho que te contar um negócio. Eu falei, não, fica tranquilo, eu sei que fizeram comigo. Já sabia da perna, que ele tinha visto, né, fora do corpo. Sei que tiraram minha perna, ó, tô muito agradecido, obrigado por tudo. Ó, mas é o seguinte, eu quero falar com a minha mãe. Aí ele falou, não, sua mãe tá aqui no hospital, só que eu não sei qual ramal. Eu falei, não, eu sei qual ramal. Diz que em tal ramal que ela tá lá. O cara discou, a mãe dele tava Caramba. no ramal. Entendeu? Então sabia o nome do cara, sabia onde a mãe tava, sabia tudo, entendeu? E aí você vai falar, pô, o cara alucinou com uma questão que foi comprovada depois. Então são esses pontos que parecem pequenos, mas são gigantescos, que mostram que a experiência ela é real. Já vi casos até mesmo de uma pessoa que estava ali vendo a família conversando com o médico, decidindo se iam desligar o aparelho ou não. E aí viram tudo, o médico querendo desligar, a família relutando, e enfim, depois que a pessoa volta, ela descreve aonde eles estavam, exatamente o que eles falaram. Isso não foi perto do corpo, tinha sido uma sala muito distante, sabe? Já vi casos, falando de hospital ainda, né? De uma pessoa que também é uma mulher que saiu do, né, teve a EQM, aí ela viu que tinha um amigo de infância que trabalhava no hospital em uma determinada ala. Aí ela voltou e falou assim: olha, eu quero falar com fulano que trabalha em tal lugar, agora ele está em tal setor do hospital, me chama ele aqui. Como é que você sabe? Não, eu vi ele, eu sei que ele está aqui e tal. Né? Até de pessoas também que viu um parente lá que estava com frio, tinha um agasalho solto ali no hospital. Não, ela foi lá, pegou aquele agasalho, não tinha dono, falou, tô com frio, ela colocou o agasalho. Não quis roubar. Mas quando ela voltou da EQM, que ela estava em estado de coma, falou, mas e aquele casaco que você pegou lá, hein? Você não foi muito certo, a pessoa regalou. Como é que você sabe que eu peguei o casaco? Não tinha ninguém lá.
Eu olhei pro lado envergonhado, não tinha ninguém, eu tava com frio, peguei. Então, assim, tem cada comprovação posterior que é difícil você dizer que é imaginação, que é alucinação. Agora, obviamente, para a ciência, isso não basta para você declarar cientificamente que é real. É ter todo um trâmite, a pesquisa científica ela é lenta, né? Isso vai levar tempo, mas eu vejo sim que é um meio, uma porta, um modo pelo qual a gente pode comprovar a vida após a morte, né? Sim, sim, sim. E a saída do corpo, né? Também, né? Também. E a saída do corpo. A Karim mandou uma pergunta aqui, ali. E é o seguinte, ela colocou como é que é, mas vamos colocar como projeção. Então a pergunta dela é: uma das suas experiências, vamos colocar de projeção, teve alguma que você esteve em algum lugar onde você não teve vontade de voltar? Ah, não, não. Comigo nunca teve isso, não. Porque é que nas experiências de quase morte, realmente acontece muito isso. Porque pensa, a pessoa está aqui, né? Às vezes passando uma fase difícil, ah, tendo dificuldades que todo mundo tem na vida, né? Maior ou menor, a vida aqui, às vezes, é uma dificuldade atrás da outra, né? Cheia de adversidade, cheia de problemas e tudo mais. E aí, de repente, a pessoa está no estado, como eu falei, de expansão da consciência, se percebendo mais equilibrada, mais inteligente, mais criativa, reencontrando parentes falecidos, em ambientes agradabilíssimos. É muito comum a pessoa falar: não quero voltar, eu vou É, ficar por aqui, né? com certeza. Teve uma convidada que contou aqui um relato dela que ela saiu, né? E lá onde ela estava, e apareceu um homem, sim, parecia um mentor, vamos dizer assim. E ela brigou com o cara que não queria voltar de jeito nenhum. E o É cara falou: isso, não, você tem que voltar, mano. Não tem essa. E ela: não, não vou. é. Isso mostra que, primeiro, é algo até certo ponto positivo, porque você acessou uma realidade que é superior à nossa aqui. E aí a gente olha como se aqui fosse muito pobre, né? Aqui fica muito empobrecido. É como se você fosse para um local altamente tecnológico, depois você volta para sua vida que é, sabe, uma vida de homem da pedra, sabe? Sim. O desnível é muito grande. Então você quer ficar no que é superior, você quer ficar no que é melhor. Isso é meio natural na nossa essência, né? Eu já vi, inclusive, mães que se sentiram até culpadas, porque na hora falaram assim: não, você tem que voltar, seus filhos precisam de você. Não, não quero saber de filho, quero saber de marido, quero saber de ninguém, eu quero ficar aqui, entendeu? Então, às vezes o bem-estar é tão grande que a pessoa ela descarta qualquer. Tudo que é importante na vida dela fica pequenininho, meio que perde o valor, né? E depois, quando volta, fala: nossa, eu tive coragem de querer abandonar minha família e tal, mas assim, é compreensível baseado naquilo ali, né? Naquele momento ímpar. Agora, o que eu já tive foi uma coisa até. Eu já tive várias vezes uma experiência contrária, que é o seguinte: é, a primeira vez que aconteceu, eu fui deitar, foi uma experiência fora do corpo espontânea, e que eu me vi lúcido num lugar, num ambiente que eu não sabia dizer qual era, como é que ele se portava e tudo mais. Mas chegou uma pessoa de uma energia muito forte, uma presença dócil, uma presença agradável, falou assim: olha, Alexandre, temos que te falar, tá? Você morreu, cara. Sua vida acabou, agora é um novo momento, vamos observar tudo. E eu fiquei: não, como assim eu morri? É, você morreu, tal. Não quiseram me falar como, mas eu fiquei meio assim, atordoado. Aí eu falei: mas e agora? Não, você quer revisitar os momentos da sua vida onde foram legais? Eu comecei a revisitar. Fui na minha antiga escola, fui na casa de parentes, fui fazer um tour de despedida, entendeu? Tá. Me despedi de todo mundo, assim, né, fora do corpo ali, né? Era de noite, todo mundo dormindo, mas eu fui nos ambientes e tal. Aí eu fui para uma dimensão que era diferente mesmo, uma dimensão bem interessante, onde tinham tecnologias diferentes, tinha muita coisa assim que não tinha nada em relação com a vida humana. Mas eu ficava pensando: pô, mas eu morri? Sabe quando você fica assim, você não fica aceitando muito, você fica meio Meio indignado. desacreditado, né? Mas como assim, do nada? O que será que aconteceu comigo? Mas, poxa, e nisso eu tinha o quê? Devia ter nessa época, sei lá, 20 e poucos anos. Então, pô, tava começando a vida. E aí, nesse momento, eu lá, meio, né, vendo tudo aquilo, me apresentando no lugar, entendendo tudo, e eu ali, né?
meio. Aí, de repente, eu volto pro corpo. Aí vem aquela sensação de alívio, sabe aquela coisa tipo assim, tô vivo, sabe? Eu passei o dia assim, sabe? Feliz, né? Gratidão por estar ali, porque eu voltei pro corpo. Então, aí até um amigo falou, mas será que não eram uns zombeteiros aí pregando uma peça com você? E eu vi que não, para mim que foi dado um recado, tipo assim, olha, você sente que não tá na hora, mas é melhor você agilizar, vamos acelerar suas coisas, vamos fazer o que você precisa fazer, sabe? Tipo, dar um puxão de orelha. Eu vi que se eu morresse naquela hora, eu ia ficar muito desgostoso, me sentindo fracassado por coisas que eu não tinha feito ainda, sabe? Entendi. Pô, de novo, né? Isso, mas eu nunca tinha nem lido sobre isso, nunca vi nem literatura. Isso me aconteceu umas 4 vezes, sabe? Caramba. Depois dessa, teve outras vezes. Eu falei, pô, mas agora, realmente, agora é pra valer. Agora você morreu, tal. Mas tudo saudável, ninguém tirando um sarro de mim, não era pegadinha do malandro, sabe? Nada disso, era... Aí toda vez eu voltava, mas sempre aquele alívio, né? Pô, não foi dessa vez, que maravilha. Tem uma vida para viver, tem muita coisa para fazer. Então, isso foram experiências que me ajudaram a me amadurecer, vamos colocar assim. Sim. Porque me fez repensar por que eu tô aqui, qual que é o meu objetivo, o que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu não tive uma experiência de quase morte, mas tive uma experiência de, vamos dizer, retorno à vida, vamos colocar. Porque eu não tive acidente nenhum, estava dormindo, foi uma projeção, uma experiência fora do corpo, mas que por uma razão didática me fizeram passar por isso para repensar e para dar um choque de realidade mesmo. Ó, você voltou, viu? Seja grato que você voltou, sabe? Ó, acorda, né? Respira, né? Agiliza, acelera as coisas. Então, para mim foi muito marcante isso daí. Da Então, hora. foi bem uma EQM, mas foi uma experiência que realmente dá uma mudada, dá uma mexida forte isso daí, né? Você acordar, falar, pô, tô aqui, tô no meu corpo, pô, que alegria, né? Maravilhoso. Quero ver se acontecer de real e você não botar fé. Ah, vocês estão brincando comigo, mano. É. Se bobear, quando acontecer na próxima, né? Eu já vou falar, tá, nem acredito mais, né? Então, Vou mandar aqui uma perguntinha. E é o seguinte, aqui, ó. Como você descreve a sensação de deixar o corpo durante uma experiência de quase morte, hein? Mas assim, nos relatos da galera. em geral, esse é um ponto muito interessante. As pessoas não sentem, na grande maioria dos casos, o desprendimento com o corpo físico. Então a gente Hum, pode se perguntar qual é a sensação da morte. Você pode ficar tranquilo. Primeiro, quem passa por ela tem sensações muito positivas, na maioria dos casos. E não há percepção nenhuma. A pessoa perde a lucidez e ela simplesmente se vê numa dimensão diferenciada. Por isso que no caso das experiências fora do corpo, ela é muito mais marcante nesse sentido. Você sentir lucidamente, se desgrudando, saindo do seu corpo, é uma sensação incrível, assim. É maravilhoso. É diferente, é estranho, mas é incrível. Já na quase morte, provavelmente pela questão da surpresa e para não criar nenhum trauma psicológico, em geral, ou a pessoa não tem lucidez, ou esses mentores, ou esses amparadores, né, esse ser de luz, eles ajudam o indivíduo a não ter percepção nessa hora. Veja, isso é uma ajuda. Tirou tua lucidez, mas é pro teu bem. Porque aquilo poderia provocar uma... A pessoa ficar meio traumatizada, ela ficar fixada naquele evento. sim. Então, tem relatos, por exemplo, de quase morte, especialmente acidentes de trânsito, que a pessoa vê, tipo assim, nossa, vou bater, não tem como escapar. E quando ela vai chegar no impacto, é a tela escura, a tela preta, não vê nada, não sente nada, de repente, ou ela Já se saiu vê do já corpo. fora do corpo, já ou se vê boiando, vendo tudo de cima. É muito comum também relatos de pessoas que têm um acidente de trânsito, de repente ela está na estrada e ela fala, ó, tem um pessoal aqui que ela não sabe o que que é, quando ela vai ver, estão em volta do corpo dela, estão os bombeiros socorrendo o corpo físico dela. Ela fala, nossa, o meu corpo ali. E alguns podem até achar que pode bater o desespero, mas não. A maioria dos casos, a pessoa vê com certa indiferença o próprio corpo, por incrível que pareça.
É hora que o Sério? corpo... E fala, ó, mas é como... Por quê? É isso que é um ponto legal. Essas experiências mostram que nós não somos o nosso corpo. Isso aqui é só um veículo, é só uma carcaça que a gente usa para se Sim. manifestar aqui. Mas Porque o eu não sou corpo meu corpo. porque o Você não é corpo de seu corpo. verdade é o espírito, né, A gente fala que é até a consciência. consciência. É a consciência, o ego, mas que transcende. Então, quando você vê o teu corpo, às vezes, sendo ali socorrido, alguns ficam assim, indiferentes, impassíveis. Tem caso de hospital também que os médicos estão lá fazendo reanimação, né? Fazendo reanimação, fazendo tudo que pode para a pessoa voltar, e a pessoa fala do corpo ele olhando assim, tipo, por que esse pessoal tá tão desesperado? Por que eles estão tão afoitos, sabe? Ela não tem um senso de urgência para voltar, ela não sente o desespero, mesmo Uhum. entendendo que aquele corpo é dela. Então, as sensações de saída, eles são praticamente nulas. E aí a pessoa já se vê agindo, se vê impassível, e em alguns casos ela até fala: não, aquela pessoa ali sou eu, ou era eu. Mas ela fica, volta ou não volta, sabe? É uma coisa muito à parte. Então, o grande medo que as pessoas têm é o medo da morte, é o medo de morrer. E o legal que a gente coloca é que nessas experiências você perde o medo da morte. Tanto na EQM, na experiência de quase morte, quanto na experiência fora do corpo. Um benefício gigantesco é esse. Você não tem medo de morrer. Por quê? Porque você sabe que você não vai deixar de existir. Você se viu fora do corpo. Você se viu pensando, raciocinando, tendo emoções ali. Então, esse medo de você desaparecer não vai ter mais. E aí, só da pessoa não ter isso, ela tem uma vida com um novo significado. Porque, Sim. para muitas pessoas, Semente, essa é uma dúvida mortificadora. O que é dúvida mortificadora? É uma dúvida que é tenebrosa, que é conflitiva, que deixa ela completamente desesperada, que é a dúvida se a pessoa vai morrer ou não. Alguém pode falar, não, mas eu tenho uma fé muito grande, mas olha, nesse momento a crença não quer dizer muita coisa. Porque a pessoa pode até pensar, porque a crença você está meio que terceirizando o problema. O meu pastor falou que eu não vou morrer. Mas chega na hora H, a pessoa pensa, mas e se o meu pastor estiver errado? E É. se a outra crença lá que tem a razão, ou se eu for para o inferno, ou se... Então a pessoa cria tanta fantasia que ela fica na hora H, na hora do vamos ver, ela fica mesmo muito, às vezes, uma dúvida mortificadora, ela fica desesperada. E quando você sai do corpo, acabou isso. Você entendeu que esse corpo aqui não é você, que você raciocina, que existe uma vida após a morte, que tem seres que estão te esperando, que estão interagindo já com você. A teoria é uma coisa, entendeu? Ah, eu É. admito que isso é real. Admitir é uma coisa. Agora, você passar pela experiência real, olha, é outros 500. Isso, do ponto de vista emocional, isso transforma, assim, de um modo gigante, sabe? Por isso que é muito importante, a gente fala, a pessoa ter a própria experiência dela. Por mais que você tenha certas crenças, tenha a sua espiritualidade, tenha a sua fé, para nós que desenvolvemos esse tema, o fundamental é tenha suas experiências, passe por isso. Agora, como? Né? Tendo MEQM, né? Tomando veneno para ver se existe vida após a morte? Não. Aplicando técnica para sair do corpo, poxa, vai Sim. desenvolver a experiência e ver por você. Porque aí tudo ganha uma dimensão, uma noção muito maior de como que as coisas funcionam, né? E aí o medo da morte deixa de existir, essa preocupação, como é que vai ser o desligamento, ele simplesmente torna-se banal, porque uma hora vai acontecer, mas você não se preocupa mais com isso, sabe? Então, É, você deixa rolar, né. claro, você deixa fluir, mas você não tem mais essa dúvida mortificadora, quer dizer, essa dúvida de morte, se realmente você vai deixar de existir ou não, se existe vida após a morte ou não, se o que te falaram, se te convenceram tá certo ou não, sabe? Porque você teve a experiência, você, inclusive quem passa pelo EQM fala, é uma frase clássica também, que diz para o médico assim: olha, doutor, foi a coisa mais real que me aconteceu na vida, né? Mais real. Então a pessoa não tem dúvida nenhuma do que é aquilo, né? Agora, só um detalhe: você falou da questão do espírito, da alma, né? Muita gente também desconhece, acho que é um ponto legal de se falar, que isso que a gente vê nos filmes, esse corpo sutil, né?
que Hum. tem a forma humanoide, que é translúcido, que a gente passa a parede. Tipo Ghost. Tipo Ghost. Esse corpo ainda não é a nossa essência. O mais próximo que a gente conhece da nossa essência é o chamado corpo mental. Corpo mental é o seguinte: existe dentro de. Pensa que sabe aquelas bonequinhas russas que fica uma boneca dentro da outra? Sim, sim. Uma boneca, se abre, aí tem outra. Aí se abre, tem outra menor. A nossa consciência é mais ou menos assim, como se fosse uma cebola ou alguma coisa cheia de cascas, cheia de camadas. Então, esse corpo físico aqui é uma camada. Quando você sai do corpo, aquele corpo sutil não é a sua consciência, não é a sua essência. Você pode sair dele, deixar aquele corpo sutil de fora, aquela réplica de fora, e você sair de corpo mental. O corpo mental, ele não tem forma definida. É como se fosse. O termo bola de luz é um termo muito ruim, porque É como se remete ao fosse redondo. meio que uma energia. É uma energia, uma massa pensante que não tem forma definida. Mas é uma massa energética. E aquilo, esse corpo mental, ele é o mais próximo que temos do que é a consciência. Então, quando a gente fala que e tem experiências de quase morte que acontece isso, a pessoa sai primeiro, muitas vezes com aquele corpo, aquela réplica ali, aquele corpo sutil, em determinado momento da experiência ele começa a se expandir, a crescer, a mudar de frequência, de repente ele se desconecta daquele corpo sutil que a gente tanto acha que é a nossa, quem a gente é, se ele se desgruda daquele espírito, daquele perispírito, e se manifesta num corpo que não tem forma definida. Ele não consegue ver nem pé, nem mão. E ele é muito mais inteligente do que ele era antes daquilo ali. Então, esse corpo mental é, assim, algo muito mais avançado que nem todo mundo passa por ele. Tem um projetor americano, uma pessoa... Né, projetor é o cara que sai do corpo, né? A pessoa que já desenvolveu isso, ou que treina, chamado Robert Monroe. Ele é famoso aí no meio. Eu conheço. Ele, Ah, inclusive, nos livros dele, ele relata experiências de corpo mental isolado. Então, olha para você ver como é que a dinâmica é diferente do que as pessoas pensam. Ele ficava ali, né, ele acordava na madrugada, e aí, ele aplicando técnicas, conseguia sair do corpo. Quando ele se via fora do corpo, o que ele fazia? Ele ficava ali parado, procurando usar outras técnicas para ele sair daquele corpo sutil dele. Então, ele tinha o trabalho de sair do corpo 2 vezes. Aí ele saía de corpo mental isolado. O William Buhlman, também um grande projetor americano, escreveu vários livros também. Ele também faz a mesma coisa. Às vezes consegue sair direto pelo corpo mental, às vezes ele faz a mesma coisa, sai do corpo. Aí quando ele se vê fora do corpo, né, lúcido ali com aquele corpo, né, sutil, ele procura também se desgrudar, fazer outras técnicas e aí ele sai com o corpo mental isolado. Então, assim, eu já tentei sair do corpo mental isolado, ainda não consegui. Eu tive uma experiência de expansão, mas não foi ainda uma para valer. Mas isso vai vir com o tempo. Então, mas veja, o nosso corpo, a nossa essência não tem nem forma humanoide, não tem nem traço de ter perna, braço, era uma massa de energia que, inclusive ali, o emocional é muito mais controlado, que uma pessoa que está angustiada, afobada, com raiva, com mágoa, com culpa, todas essas emoções ainda humanas e primitivas que a gente tem, inviabiliza você sair de corpo mental isolado. Quando a pessoa sai nesse estado, é porque ela está equilibrada o suficiente para permitir essa saída, o que já é um grande dificultador para todo mundo, né? é. A maioria tá numa fase às vezes meio complicada, então ela já inviabiliza, não é que é impossível, mas já fica muito mais difícil. E aí, quando ela consegue sair de corpo mental, ela percebe que ela não tem nem raiva de ninguém, ela não tem mágoa de ninguém, ela conseguiu, ela está emocionalmente muito estável, muito equilibrada. E muitas dessas experiências, inclusive que eu falei na quase morte de nível cósmico, quando esses seres estão em estrelas, estão em processos grandiosos, tudo é por esse corpo mental, tá? Não tem nem mais forma humana. Por isso que é uma outra realidade que a pessoa consegue acessar seres super evoluídos num padrão de interação que é muito mais avançada do que a experiência fora do corpo comum, ou do que a EQM comum, né? Então, só de pensar num corpo mental que não tem forma, e detalhe, aí as pessoas
vão para uma dimensão chamada dimensão mental. Por isso que o nome do meu canal é Dimensão Mental. Porque qual que é a dimensão mais evoluída que se conhece? É uma dimensão que não tem nem tempo, nem espaço, nem forma definida. E você só vai até lá por meio desse corpo mental. Então, veja, tem muitos casos de EQM que a pessoa vai de nível cósmico, vai para o planeta, vê um monte de coisa, e aí, de repente, ela percebe que ela perde a forma humana. E ela está maior, ela está expandida, uma expansão de consciência, e, de repente, ela pode ir para uma dimensão que ela percebe que não existe forma definida. Não tem quadrado, não tem redondo, não tem nada. É uma dimensão que não tem forma definida, mas o tudo está ali. Toda a informação do universo. Inclusive é chamada dimensão branca. Falam que é a dimensão que toda a informação do universo está ali. Ela pode captar tudo que ela quiser. E todo mundo que está ali está de corpo mental. Ela não consegue ver ninguém com uma forma nem Entendi. humana, nem de extraterrestre. Todo mundo está Não, sem nessa... forma. Todo mundo sem forma. E então você pode acessar essa dimensão. É muito difícil trazer as informações que você capta, porque esse cérebro de primata que ainda é muito, né? Pensa você está numa internet de alta potência, aí você volta para aqueles IBM que acabou de lançar, sabe? É informação demais, não dá para traduzir. Então, muitas pessoas que passam por essa experiência é a mesma coisa. É tanta carga de informação que o cérebro não consegue decodificar tudo. Se ela pedir para explicar tudo que ela aprendeu, tudo que ela absorveu, ela não consegue, ela tem uma dificuldade enorme. A experiência de expansão que eu tive foi assim. Eu entendi um monte de coisa que eu não consigo definir, eu não consigo trazer para a linguagem humana. Então, olha como a realidade ela é. Então, essa dimensão mental, pelo que se percebe, é a dimensão mais evoluída que existe nas outras dimensões fora do corpo. E aí você acessa ela tanto na experiência fora do corpo, quanto na EQM. E ela chacoalha porque ali a pessoa fala, não, esse lugar aqui, essa dimensão, aqui é a realidade de tudo que existe. Aqui é a informação, aqui está o verdadeiro poder, aqui está tudo. E aí, quando a pessoa volta para o corpo, ela fala, nossa, isso aqui é muito primitivo, né? A gente ainda está aqui dormindo, tendo tomar banho, né? Dormindo, é. Boa. Enfim. Vamos de pergunta? Vamos lá. Que você me corta, se eu vou empolgando, eu vou falando aqui. Não, mas relaxa, vamos lá. O AJ07 manda aqui. Alexandre, você conhece o professor Daniel Gotinjo? Um cético ferrenho de tudo e que é anticientífico. Ele diz que teve um EFS, né? EFC. Experiência fora do corpo, né? Isso. Mas não crê ser real, pois a disposição de seu quarto no extrafísico era diferente. Então, eu ouvi ele falando isso, inclusive, recentemente eu fui num podcast chamado Plugado, e aí lá ele foi lá. E aí eu só vi alguns cortes desse trecho dele, porque ele falou sobre a experiência de quase morte. Falei, opa, vamos ver. Eu sei que eu conheço, ele é um cético ferrenho, assim, ele tem um espírito científico, e eu admiro isso, eu acho, porque é diferente da pessoa que acredita em tudo, né? É. A pessoa fala, ó, o mundo vai acabar em 2012. Ai, desespero. Ah, o mundo vai acabar no ano 2000. Tudo que fala, a pessoa acredita. Não só de acabar o fim do mundo, mas em tudo, né? Falou qualquer coisa, a pessoa já acha que é verdade. A postura científica que ele tem, eu acho que é positiva no sentido, olha, eu não vou aceitar tudo, eu vou ser um crítico, eu quero entender, eu vou ser um cético. Só que ele é um cético meio negativo, né? Porque ele nada funciona, mas tudo bem. Mas esse ceticismo eu vejo com bons olhos. Porque é alguém que quer provas, alguém que quer evidência. E eu não sei se você está falando desse corte, mas esse corte que ele estava lá, ele citou, quando ele foi falar de experiência quase morte, que ele treinava, veja bem, que é até surpresa, que ele treinava para ter experiências fora do corpo, e um dia, determinado dia, ele se viu fora do corpo por alguns segundos lúcido, e aí ele voltou. E aí ele diz que ele acha que foi uma questão cerebral, porque tinha, parece que, duas camas no ambiente, ele se viu numa cama quando, na verdade, ele estava em outra. Porque na outra parece que tinha umas roupas, umas coisas assim. Então ele falou, não, isso aqui é cerebral. Era muito vívido, mas não foi real, porque eu me vi num local diferente. Só que assim, existem casos que realmente podem acontecer certas distorções. Mas o ponto é, também fora do corpo, cada um vê a realidade que quer. Então, se você quer ver
Pra mim, todo ser de luz, todo amparador é de roupa branca. Você vê um cara de roupa branca. Sim. Não, pra mim, todo amparador é um xamã indígena. Você vai sair do corpo, vai ver o quê? Um xamã indígena. A gente vê muito o que a gente quer. Isso é um padrão clássico também. Então, até certo ponto, por que aconteceu aquilo? O que acho que faltou para ele foi desistir muito rápido, nesse caso. Entendi. Talvez faltou ele ter outras experiências fora do corpo, com mais tempo. Não, ele falou, parece que foi 5 segundos que ele, sabe, se viu e voltou. Então, talvez ter outras experiências É, para refutar. ter feito mais tentativas, né? Mas ele falou que ele ficou impressionado, o quanto que ele se viu lucidamente boiando ali no quarto, entendeu? Que já é ótimo, mas, poxa, desistiu muito fácil, né? Para refutar tem que ter mais evidência, tem que ter mais experiência. Então, uma pena agora. Ele é um alguém que combate aí, mas iguais a ele, né? Tá cheio, né? Sempre vai ter um padre Quevedo aí na, na mídia, não tem jeito, né? Não Mas tem jeito, né? paciência. Às vezes é até necessário, sabia? Eu acho sim, para não. Porque tem gente que, como eu falo, eu acho pior a pessoa que acredita em tudo do que aquele que não acredita em nada. Porque o outro não tá usando a racionalidade. Porque o outro você fala assim, ó, você sabia que a Terra é oca? Ah, é? Poxa, a Terra é oca, mas tipo, ela não questionou. Cadê o senso crítico? Mas peraí, por que a Terra é oca? Mas e a gravidade, não sei o quê? Então, outra coisa, na experiência fora do corpo, ninguém vê que a Terra é oca, pelo contrário, não tem nada disso. Então, é, a pessoa ela carece de ter esse questionamento maior. Mas Sim. por que faz? Isso faz sentido, não faz? Então, agora, quando a pessoa questiona demais, eu vejo para um lado muito bom. Por mais que ela seja ainda um cético mais fechado, mas ainda assim ele está fazendo força para usar o bom senso, né? E que é positivo até certo ponto, né? Boa. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui da Karen. Ela pergunta: a pessoa pressente o próprio desencarne? O que você acha, né? Depende muito de pessoa. Cada caso é um caso, mas depende muito do nível de maturidade que a pessoa tem. Porque veja bem, quem tem muito medo da morte, se ela pressentir, é pior ou melhor? Pior, né? Pior. Muito pior, ficar desesperada. Por isso que muitos amparadores ou muitos seres de luz, eles não ajudam, não dão indicativos que a pessoa vai falecer, sabe? Agora, instintivamente, é muito mais comum do que se pensa. Quando eu estava em São Paulo na última vez, eu estava conversando com uma Uber, e ela falou, contando o caso do pai dela, falou: olha, no último dia dele, ele fez um monte de coisa que ele nunca fez, e parecia que era despedida. E aí, quando ele estava voltando do trabalho, ele foi atropelado e tal, faleceu. Mas ela fala assim: como é que pode, no último dia, ele fazer um monte de coisa que ele não fazia? Foi até uma pessoa lá, pediu desculpa, sabe? Todo dia dele foi diferente. Agora, se você perguntasse para ele, Fulano, você vai morrer hoje? Falou: não, o que é isso, né? Mas inconscientemente a pessoa estava lá, dando o seu adeus, se despedindo, mesmo sem saber. Então, inconscientemente é mais comum. Agora, para a pessoa saber, em geral, são indivíduos mais bem trabalhados, que já tiveram experiências fora do corpo, que já têm um nível de equilíbrio maior. Essas até pode saber. Eu já vi casos, por exemplo, só para citar exemplos, tá? De chinês, né? Mestre Qigong, que é um pessoal que mexe bem com energia, tem bastante fenômeno, clarividência e tudo mais. Teve um cara que falou, ó, pro aluno dele, ó, daqui tantos meses tô indo, né? O cara, como assim? Não. Já sei que eu tô com a hora contada, tá tudo certo. O cara tava tranquilo, um cara manjava muito de energia, de vida após a morte e tal. Não deu outra, de repente, quando o aluno foi lá na data que ele, mais ou menos na data que ele falou naquele período, Hum. ele teve um derrame e dormindo, né? Fez a passagem tranquilamente. Então, há casos e casos. Mas, como eu disse, em geral, isso só vem bem quando a pessoa já tem um equilíbrio muito maior, né? Por isso que a minoria das pessoas tem algum tipo de percepção assim. Legal. Vamos para mais pergunta. A Kelly deixou aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Grande Kelly. Um beijão, Kelly. Boa noite. Vi uma live que o palestrante disse que ninguém consegue sair dessa Matrix, por mais que tenha a consciência expandida, que não tem como
os donos do planeta deixar. Você concorda? Não, discordo totalmente. Primeiro que ele não tá numa Matrix, né? Isso aí já é uma meio que uma viagem nesse sentido. Agora, se a gente for olhar, a dimensão física, ela é uma simulação no sentido de que a gente diz que matéria é energia condensada, ok? A dimensão física é uma dimensão até certo ponto ilusória, vamos colocar assim. Aqui é um Tá. palco, aqui é um teatro de evoluir. A gente tem que reencontrar as pessoas, né? Reajustar com aqueles que a gente teve no ano passado, né? Ajudar quem a gente fez mal, enfim, é um palco de evolução. Você está aqui para crescer. Então essa dimensão ela é ilusória. Agora essa questão de que tem dono, que não dá para ser da Matrix, não, isso é tudo bobagem. Quem já passou por uma EQM, pergunta se a pessoa tem dúvida se ela saiu do corpo ou não, o que ela viu, o que ela encontrou. Não tem. Porque aí que tá. Os fatos refutam teorias. E as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, elas refutam as teorias de que a gente está aprisionado e que não tem como sair disso. Porque quando você vê algo e comprova, por exemplo, o Robert, desculpa, o Djalma, por exemplo, que eu falei lá no começo da live, né? Tava lembrando aqui qual que foi eu não lembro a marca, mas ele teve um episódio quando ele voltou, quando ele voltou do coma dele, que ele voltou pro corpo, ele começou a ter experiências fora do corpo espontâneas, tá? E em Ah, é? determinado momento, ele fora do corpo, ali no hospital, boiando no teto, ele viu que num determinado local do teto ali do hospital tinha um tênis. E aí, quando ele volta pro corpo, ele fala pro médico assim: ó, em determinado local ali tem um tênis assim, assim, assado. Descreveu o local, descreveu o tênis, descreveu tudo, assim, em detalhes. Aí o médico falou o seguinte: olha, eu vou chamar um cara para achar esse tênis. Se eu achar esse tênis, você vai me deixar perturbado. Ele falou bem assim, né? E aí ele chamou um cara lá, um soldado lá, alguém lá, falou: ó, vai até tal lugar, vê se acha um tênis. O cara foi lá, achou o tênis do jeitinho que ele escreveu, entendeu? É Então muito louco. é mais uma comprovação de que ele de Sim. fato viu, ele estava fora do corpo. Por isso que tem gente, eu já vi, tá? Gente que casada que foi fazer curso de experiência fora do corpo para vigiar o namorado, para vigiar a namorada, entendeu? A pessoa ciumenta. Aí é muito louco, velho. Cara, já vi muitos casos assim. A pessoa não confessa, mas você vê que tem um negócio. Mas por que você tá querendo desenvolver? Não, porque eu quero. Mas lá pela cena fala: não, mas meu, dá pra eu ver o que a pessoa tá fazendo na casa dela, longe, né? Mas ela soltava, você pegava no ar. Não dá, realmente dá pra você fazer isso. Mas não é o objetivo, né? Você ficar espionando os outros. Mas que é possível, é. Então, veja, é um fenômeno real. Então, você dizer que ninguém consegue fazer isso. Não, nós temos literalmente milhões de casos, tá? Milhões ao redor do mundo, de todos os gêneros, todas as crenças, tudo que é idade, tudo que é religião, tudo que é condição financeira. É um fenômeno universal. São milhões de casos ao redor do mundo, mostrando em fatos que dá para sair da ilusão do mundo material, sim, e que dá para ter até muito mais informação do que as pessoas imaginam, né? Boa. Vamos para mais uma perguntinha aqui. Deixa eu pôr na tela aqui, ajeitei. Essa última foi da Kelly, tá. Vamos lá. O grande Danilo, nosso feião baiano, ele mandou aqui, achei. Pergunta: estamos vivos ou mortos? O que você pode falar sobre esse assunto? Vou falar que depende, né? É, Até na internet rolou esses tempos aí uma frase muito legal. Tem uma frase africana que diz o seguinte, né? Eu espero que quando a morte te encontrar, que ela te ache vivo. Legal, né? legal, legal. Porque muita gente tá morto por dentro e não sabe. Então, a gente tá morto, Achei, tá hein? vivo. A gente tá morto, tá vivo. Depende da pessoa. Se você tá produtivo, você tá evoluindo, você tá crescendo, você tá ajudando os outros, beleza, você tá no fluxo do universo. Agora, tá tomado de autovitimização, vendo tudo com um olhar negativo, sendo muito egocêntrico, né? Você tá, às vezes, patinando, né? Uma vida improdutiva, no tédio,
faz nada de útil. Então, aí, às vezes você tá morto e não sabe. Realmente você tá só em pé, mas você pode botar no caixão que não dá em nada. Então, o que eu espero é que nós estejamos vivos, né? Porque, assim, apesar das dificuldades, o legal de perceber que a evolução é contínua é que a idade ela é um detalhe. Que a pessoa pode falar, mas eu descobri esses assuntos eu tô com 75 anos, que já tô no fim da vida. Não interessa. Existe uma cadeia de vidas. As experiências quase de morte mostram que vidas passadas existem. Você consegue acessar memórias antigas do que você fez, do que você viveu, do que você sofreu, do que você amou no seu passado. Você consegue acessar isso. Então, quando você entende que a vida ela é um ciclo, que ela é um encadeamento, acabou a questão de desculpa de tempo. Você pode ter 80 anos, mas e daí? Descartou esse corpo, você continuar existindo. Daqui a pouco você renasce de novo. Daqui a pouco, então, é um ciclo de evolução. Por isso que não importa a idade que você descobriu esses assuntos, não importa quando você teve sua primeira experiência fora do corpo, o que importa é, gente, vamos agilizar, o que eu posso crescer hoje, sabe? E aí mudar esses padrões humanos, né, de olhar para essas coisas idiotas que são, né, dinheiro, fama, ou, sei lá, likes, tudo é bobagem, né? Então, observar o que eu estou evoluindo, quais são as minhas imaturidades que atravancam o meu crescimento, né? Onde é que eu estou errando? Sim. Então, esse movimento de você se descobrir, ele é ótimo. Claro, ele dói às vezes ele dói mesmo, mas no geral, ele cria frutos. Então, eu espero, né, no final da minha existência, poder olhar para trás e falei, né, espremer minha vida e falar, olha só, fiz um monte de coisa que, né, eu tenho satisfação em poder ter feito, ter dividido, ter propiciado. Então, como se diz, né, em algumas linhas até religiosas, né, eu espero chegar com a sacola cheia, quer dizer, espero chegar repleto de realizações, porque aquilo me fez bem, aquilo foi parte da minha missão aqui. Mas cada um tem as suas questões. O que você pode resolver agora? Se você está paralisado, você está estagnado, aí você já está morto. Então, né, vamos desbloquear, vamos ativar, vamos crescer para pelo menos ter um encadeamento, uma vida após a morte mais equilibrada, né? Por que não? Boa ali. Na Pô, teoria é fácil, né? Na teoria é fácil falar, mas na prática é difícil. a prática é que o bicho pega, né? É. Vamos aqui, grande Jay. Ó, só mais uma dúvida. O que a Concilologia pensa sobre o esoterismo, ocultismo? Esse seria positivo ou não? O estudo das ciências arcanas. Então, o estudo da consciência, a conscienciologia, ela vê que isso, claro, como toda informação, como toda área do saber, tem sua relevância, mas é secundário, não é muito relevante nesse sentido, não. Por quê? Porque a gente percebe que o principal é o estudo da consciência, quer dizer, é o que a gente estava falando aqui, quem eu sou. Mas para você ter um autoconhecimento profundo, aí é que esses fenômenos, essas experiências fora do corpo, e esses fenômenos surgem como uma ferramenta, assim, de extrema utilidade. Porque você pode perceber que a sua natureza e como você pode evoluir independe de certas práticas, ritos e certas crendices que muitas vezes não ajudam e até evocam consciências de padrões muitas vezes indesejáveis. Então, por quê? Por exemplo, o esoterismo, o ocultismo, ele teve a sua razão de ser lá na Idade Média. Por quê? Porque se a gente falar sobre isso, a gente estava na fogueira. Você É, estava morto, meu amigo, entendeu? Então, se falava de experiência fora do corpo, se falava de um monte de coisas que a gente fala hoje, mas era tudo fechado. Por quê? Porque era a necessidade do momento. Era a verdade da época. Você não podia contestar, porque senão você estava lascado. Então, agora, hoje, não faz muito sentido você manter tudo fechado. Mas na era da informação que a gente está aqui. A gente tem mais que expandir, que abrir. Então, você ficar em círculos fechados, ritualísticos, e tratando informações como se fosse segredo de Estado, que só cabe a iniciáticos, sabe, perdeu um pouco a razão de ser, porque hoje, né, pelo menos não oficialmente, a gente não vai perder a vida. Pode até ser cancelado, alguns podem sim. ficar bravos, mas
Isso é da vida, paciência. Mas a gente não corre mais o risco que a gente corria antes. Então, o esoterismo, ele teve a sua. Porque o esoterismo, esse esoterismo com S que ela colocou ali, é o esoterismo do escondido, do fechado, né? Do ocultismo mesmo. Então, foi legal, bacana. Agora, o que tem gente que vive nesse padrão porque isso remete o passado dela também não está no gibi. Então, veja, hoje não precisa mais disso. Mas como ela fazia aquilo no passado e ela faz hoje, é como se ela voltasse naquela vida, naquelas vidas pretéritas, revivendo toda aquela magia que ela sentia naquele momento, sabe? Então, para ela ter um ar de saudosismo, um ar nostálgico, ela participar desses processos. Mas hoje não é mais o ideal. O ideal é a informação livre, é você debater ideias, é você colocar esses segredos, né, para fora e sem precisar que esperar a aprovação, a rejeição de ninguém, né? Boa, Lesão. Galera, estamos para terminar nossa live aqui. Vamos pro show. O grande Alê. Vou jogar mais uma pergunta aqui antes de encerrar. Uma última pergunta da noite aqui do Cafofo. Vou jogar aqui. Vamos lá. Pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Lê, como você lida com o ceticismo das pessoas em relação à EQM, cara? Olha, essa é uma boa pergunta, mas assim, eu não vejo com nenhum problema, não. Porque a ideia de estudar esses assuntos de autoconhecimento, da consciência, das experiências fora do corpo, não ninguém que estuda esses assuntos tem a preocupação de convencer os outros. E esse é que é o ponto legal. Eu posso falar à vontade aqui as experiências que eu já tive, ou o que a gente aceita como um ponto real da realidade do universo. E se as pessoas não aceitarem, ou se elas, né, derem uma banana para a gente, mandar a gente para aquele lugar, tá tudo bem. Porque quando você não quer convencer o outro, você diz o seguinte: olha, eu tenho essa informação aqui que é o melhor que eu tenho. Pega o que você puder para você. Se não quiser pegar, esquece, Tá tudo né? certo, né? Tá tudo certo. Quando você trata o conhecimento de forma mais dogmática, ou de forma mais querendo impor a sua realidade, por mais que a pessoa seja bem intencionada, acontece uma coisa muito complicada que tem muito na sociedade e que se fala muito pouco, que é chamada lavagem cerebral. Então, o que é a lavagem cerebral? Você fica ali encucando a pessoa. Não, essa é a verdade. Você fica colocando, impondo o seu ponto de vista até que o outro aceita o que você impôs para ele. E isso é justamente o contrário. A gente quer que as pessoas tenham suas próprias experiências e comprove por elas próprias o que é realidade ou não. Entende? Então, isso é muito mais maduro, isso é muito mais aceitável do que você impor. Ó, eu afirmo que eu tenho a verdade absoluta, que existe a EQM, que existe a vida após a morte. Não. Eu posso até impor, mas é muito sem sentido. O que eu estou dizendo aqui, qual que é a provocação maior para as pessoas? Ó, tenha suas próprias experiências. Ou qual experiência que você já teve que pode te revelar uma coisa maior? Você já teve paralisia do sono? Já acordou, ficou paralisado, não conseguiu se mexer? Isso tem uma experiência fora do corpo. Você já teve um chamado sonho lúcido, que você estava de repente comandando o seu sonho, ou que você encontrou um parente falecido, teve uma conversa muito coerente com ele? Peraí, isso já não é sonho. Será que não tem algo a mais? Então, a gente vai jogando ideias, conhecimentos, provocações para a pessoa refletir se ela já teve algo ou se ela quiser de fato, né, desbravar essa jornada extraordinária que são as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte, que ela possa aplicar técnicas e chegar às suas próprias conclusões, sabe? E isso, então, cria um certo alívio, porque esse descompromisso em ter uma verdade absoluta nas mãos, ele é maravilhoso. Então, não quer acreditar, meu amigo? Tá tudo certo, É. continua experimentando, tendo a sua realidade, mas o importante é não tentar convencer ou não tentar fazer uma lavagem cerebral, sutil ou não, para que as pessoas aceitem aquilo que você impõe a elas, né? Então,
Quanto a isso, está tudo muito bem resolvido. Boa, boa. E aqui para encerrar, Alisão, vou jogar aqui na tela. Manda lá. Aqui, ó. Que seria. Aqui, ó. Que conselhos você daria para alguém que passou por uma IQM e está tentando entender ou integrar essa experiência na sua vida? Eu daria alguns conselhos. Por exemplo, que você foque mais em se conhecer melhor. Por quê? Porque é muito comum, por mais que a experiência de quase morte, na sua grande maioria, seja positiva, é comum as pessoas voltarem com um sentimento de inadequação. É como eu falei, você de repente está num local paradisíaco, numa realidade superior, e você volta para essa, entre aspas, pobreza humana. E alguns ficam de fato muito assim, com dificuldade de interagir de novo, porque a vida perde muito das qualidades ou do brilho que ela tinha antes. Aqui fica de fato, parece muito primário ainda. E aí a pessoa, de repente, ela não se vê mais satisfeita em conviver com certos grupos que estão ali se destruindo, que estão jogando o tempo fora. Ela muitas vezes se sente desconfortável em viver certos relacionamentos que também não levam a nada, sabe? Relações tóxicas. Então, muito do que a pessoa tinha antes da experiência de quase morte, depois que ela passa, é realmente uma sensação difícil de você voltar ao que era. E não vai voltar. Você não vai ver mais a vida do jeito que estava. Então, é importante focar no seu autoconhecimento. Por quê? Para você entender o quanto que a sua realidade pode estar blindada em relação àquilo que é externo a você. Então, você conseguir ser mais resiliente, ou seja, você ter mais equilíbrio emocional para que aquilo que é externo não afete mais a você. E também para você não ser afobado, porque alguns ficam, ai, tive uma experiência tão incrível, não vejo a hora de voltar para lá, e fica ali suspirando, veja, suspirando querendo morrer, mas não no mau sentido, mas pensa, nossa, que vontade de voltar para aquele ambiente que eu estava. Então, não tenha pressa, não queira fazer mais do que você poderia. Então, quais as suas imaturidades agora? O que você pode restabelecer? O que você pode juntar? Porque realmente a vida humana aqui, ela fica. A gente vê o quanto que a sociedade ainda é patológica, ainda é doentia. Tem tantos conflitos, tantas brigas, tem tanta coisa negativa no mundo, né? Então, se a pessoa de repente se sentir inadaptada aqui porque ela estava numa realidade mais equilibrada, é pior. Então, a EQM ela é positiva no um monte de coisa que ela vai te dar. No entanto, ela não deve ser um fardo para dizer, olha, essa vida aqui ele é muito ruim e eu quero voltar para lá. Não, Hum, encare a vida como sendo ah, um momento, uma oportunidade ímpar, sabe? Entendendo, respirando, quer dizer, dando tempo ao tempo e procurando, apesar das diferenças, apesar dos problemas sociais que existem, humanos e de conflitos, enfim, procurar restabelecer o seu equilíbrio, procurar não deixar que isso te afete a tal ponto de trazer uma negatividade maior para sua vida. Então, a EQM ela pode ter realmente esses dois lados, dessa dificuldade de adaptação, mas por outro lado, pensa no lado positivo, o quanto você já tem de experiência própria que as outras pessoas não têm e usar isso para ter uma vida, né, mais correta, mais digna e também mais produtiva em vários sentidos, né? maravilha, meu parceiro. E quero agradecer pelo nosso papo, Eu que que foi da agradeço. hora. Foi da hora, show. Muito, muito, muitas explicações legais. E E eu, muitas dúvidas que surgem disso, né? Se for colocar aqui cada pergunta que dá, dimensão mental, corpo mental, universo, né? Então, se a gente for começar a refletir, a ideia é essa, não é trazer nada que a pessoa fala, legal, mas espera aí, isso aí me criou um monte de dúvida agora, o que eu faço com isso? Vou correr atrás, né? não, e vamos ter que fazer outra live, né? Sim, Teve sim, bastante pergunta. E é o que você sim, falou, sim. vem pergunta e vem mais pergunta, porque a galera fala, meu, beleza, mas o que é isso?
Sim. né? Por isso que o tema ele é muito abrangente. E para mim é um tema fundamental, né? Sim. Porque você falar de vida após a morte é falar de uma coisa que é inevitável para todo mundo. Tem temas que você pode até falar, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas vida após a morte, meu amigo, isso aqui tem a ver. Todo mundo quer saber no final. Todo mundo, e todo mundo vai chegar lá. É É. inevitável para todo mundo, né? Das É. poucas certezas da vida. Então, em vez de ter medo, vamos tentar utilizar essas informações, Entender. Vou tentar entender e entender, né? conhecer. Sim. Olha, manda aí pra galera aí suas redes sociais, tudo que você quer dizer aí pra galera aí. Bora do Merchan, vai. Não, quem quiser, né, fica o convite para vocês entrarem, né, no canal Dimensão Mental. Então, o canal Dimensão Mental, a gente, pelo menos atualmente, estamos com um vídeo aí por semana, onde eu falo de relatos de pessoas que tiveram experiência quase de morte. A grande maioria são anônimos, mas que tem um banco de dados internacional, onde a gente consegue analisar. São pessoas que pesquisam, né, seriamente o assunto. Então, você pode acessar esses relatos, esses depoimentos, e não é só relato pelo relato. Porque ouvir história é legal, ainda mais umas assim que contam, né, do que elas viram e tal. Mas no final do relato eu sempre dou uma análise, então vai aumentar também seu senso crítico, eu explico certos fenômenos. Então, é legal você ouvir o relato e também a explicação de quem já, né, passou por esses eventos, que já entende, já estudou o assunto. Sem contar outros vídeos também que eu fico ali vendo que eu consigo ajudar. Então, tem vídeos que falam das sensações antes de morrer, vídeo que fala de né, espíritos doentios, ou seja, assediadores extrafísicos, obsessores. Enfim, eu falo técnicas, tem vídeos que são mais de relato e vídeos mais explicativos para ajudar vocês no dia a dia. Então, quem quiser também, né, saber mais da experiência fora do corpo, tem a área de membros. Lá na área de membros tem uma live último sábado do mês, onde eu explico as técnicas para sair do corpo em detalhes. E aí, a pessoa pode mandar pergunta, a gente faz uma live lá. Que no meu canal eu não faço mais live, eu fazia antigamente. Hoje em dia é só para os membros lá que a gente troca ideia e eu fico explicando para a pessoa poder treinar na sua casa, né? Então, e também Instagram, mesma coisa, Dimensão Mental, procura lá que tem sempre conteúdo novo para vocês aí. Da hora, show. E de novo, Ale, valeu, obrigadão pelo nosso papo. Eu que Maravilhoso. agradeço aí, obrigado e sempre que precisar, só entrar em contato, estamos aí. Tamo junto. Vou te dar um tchau lá nos bastidores. Faz uns 5 minutinhos lá, que eu vou encerrar e já vou lá te dar um tchau. Tá bom? Beleza, abraço. Opa, aê! Galerinha, papo maravilhoso com o grande Alexandre Pereira, meu brother aqui, falar um pouco de EQM, que é um assunto que é muito legal, muito da hora. Gosto muito. Obrigado pela presença de vocês. E dá um salve pro Márcio, meu grande parceiro, o grande Márcio. Chegou no final, mano. Mas dá pra você assistir de novo. Beleza, Marcião? E contente em vê-lo aqui. Faz tempo que você não aparece na live. Ó, Márcio, faz tempo que não vem nas lives aqui, mas apareceu no final. Mas grande abraço pra você. Gente, brigadão. Comenta depois da live. Vai lá, comenta, por favor, que ajuda o vídeo a criar relevância. Dedo no like. Ajuda nós, papai. Tá bom? E amanhã tem mais. Que amanhã nós vai falar de alienígena. De ET, que eu sei que vocês também gostam. Certo? Amanhã o papo vai ser daquele jeito. Então, beijo do Black. Tamo junto. Tá bom? Fui, papai. Valeu. E vamos nós.